Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus que estamos juntos, caminhando na paz de Deus. E estamos com o programa Escalando Montanhas no ar, nesse mês de agosto, o mês do aniversário da nossa igreja, 50 anos, então jubileu de ouro. Então nós estamos felizes, contentes com isso e emocionados até, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nós temos sido vitoriosos. Os embates da vida são fortes, mas nós estamos vencendo. Eu acho que isso é de suma importância. Não é porque, tomara que não tenha nenhum problema o ano que vem. Sempre vai ter, cada vez pior, mais violento, mas nós cada vez seremos mais fortes. É como se estivéssemos fazendo uma academia, criando músculos. Você está vendo aí que eu precisaria ter mais músculo, mas eu tenho preguiça de ir lá na academia. Se eu não vou na academia, eu não desenvolvo musculatura, não é? Pois é, quando a gente enfrenta os problemas, vamos dizer, cria musculaturas emocionais. É uma maneira de dizer, fica forte emocionalmente, espiritualmente. Tá bom? Vamos ler o texto de Lucas 12, 1 a 12. E vamos meditar ainda naquela passagem que da última vez a gente fez. Vamos lá então. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então essa é a palavra. E a gente tinha meditado nesses textos, e no versículo 7 nós havíamos falado que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Isso ele diz para uma multidão. No versículo 1 diz: miríades de pessoas se aglomeravam, a ponto de uns aos outros se atropelarem. Então, uma multidão ouvindo Jesus, a palavra dele era
extremamente poderosa e as pessoas se aglomeravam, miríades, isso são multidões, muita gente. Então ficava duro de gente, multidão. E aí ele falava essas coisas, e isso foi gravado para nós. Alguém grafou essas palavras, porque o Espírito Santo levou homens a escrever. Alguém escreveu. No versículo 8 ele diz assim: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Filho do Homem é Jesus. Então, quem confessar Jesus diante dos homens, vai ter o privilégio de, naquele dia final, ou a hora que ele quer, porque ele não disse a hora que ele vai fazer isso, ele também vai confessar essa pessoa diante de Deus. É claro que significa: eu confessei Jesus, eu creio, confio e tal. Naquele dia ele vai dizer: eu conheço o meu filho, eu conheço, e vai me colocar para dentro, porque ele não vai me negar. Ele poderia dizer: eu não te conheço, e ele vai dizer essas palavras para algumas pessoas: não te conheço, não sei quem você é. São aqueles que negaram Jesus. Não é porque você pecou muito ou pouco. É claro que quem peca precisa resolver esse assunto, e esse assunto é resolvido pela confissão do pecado a Deus, pedindo perdão, abandonando esses pecados. Então alguém diz assim: quem mata vai para o inferno. Não, qualquer pecado condena ao inferno, a menos que a pessoa se arrependa. E se ele se arrepender, qual o pecado que não tem perdão? Você diz: será que tem alguém? Será que existe algum pecado que não pode ter perdão? Todo aquele, vou ler de novo, versículo 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isto é, contra Jesus, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Então aqui ele está falando de uma coisa muito radical. Ele pode perdoar pecados, mas quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, diz assim: não haverá perdão. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo, ninguém sabe explicar exatamente o que é isso. Muitas pessoas brincam com a questão do Espírito Santo. Esses dias eu estava vendo pelo Facebook uma pessoa falando diante de uma multidão, desfalando de Deus. Ela diz claramente: a Bíblia, ela falou, a Bíblia não é a nossa Constituição. A nossa Constituição foi feita pelos deputados e senadores em Brasília. Aquela é a nossa Constituição. Essa pessoa falou. Essa pessoa diz: a Bíblia não é a minha Constituição. Ela falou bem claro. A gente precisa tomar cuidado com as palavras, porque as palavras são representação do que nós somos. Nem sempre, às vezes, por exemplo, a pessoa está mentindo, então a palavra não representa. Porque a palavra ela disse uma verdade, mas mentindo. Que coisa esquisita, né? E aquela verdade não representa a pessoa, ela é mentirosa. Entendeu? Então, as nossas palavras vão falar o que nós somos. Aí você vê o que a pessoa é. Aí é difícil descobrir o que é mentirosa. Então foi descoberto que ela é mentirosa. Aí você não pode acreditar mais no que ela fala. É o caso de mídias e tal. Você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, porque aceita qualquer coisa, né? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. Aí ele prosseguiu, Jesus dizendo: vocês vão ser levados, vão levar vocês, vão interrogar vocês, vão perseguir vocês, e vocês não sabem nem o que responder, mas fiquem tranquilos, o Espírito Santo põe na sua boca o que vocês têm que falar. Isso aconteceu muito rápido.
muito rápido. A igreja de Jerusalém, que se juntou assim pouco tempo depois que Jesus subiu ao céu, depois que ele foi assunto ao céu, aquela igreja foi tão perseguida, foi tão humilhada, chicoteada. Os cristãos tiveram que mudar dali, largando tudo, deixando tudo. E eles foram para o mundo, fugiram. Esses cristãos foram para a Grécia, foram para Roma. Lá em Roma também foi ainda pior. Foi ainda pior o que fizeram em Roma. Então, essa igreja foi perseguida e ela se espalhou. E quando ela se espalhava, também ela levava a mensagem e crescia. Em vários lugares cresceram muitas igrejas. Muitas. Então, essa igreja de Jesus se espalhou e formou templos, organizações, e ela foi crescendo, se espalhando no mundo. Quando Paulo morreu, ele sozinho já havia ganhado quase toda a guarda pretoriana. Significa que ele tinha ganhado quase todos os que trabalhavam para o César em Roma. E os empregados, a polícia, os guardas, Paulo tinha ganhado quase todos. Então, dentro do governo, do reinado em Roma, os que envolviam o César e a família imperial, eles quase todos eram cristãos. Uma coisa assim tremenda. E tudo por causa da perseguição, dos assassinatos em massa, coisas terríveis. E Jesus disse: quando isso acontecer, não se preocupem, porque na verdade não vai importar muito o que você disser. O inimigo não importa com o que você fala. Ele não vai verificar se o que você falou vai ser verdade ou não. Ele simplesmente vai querer te matar. O diabo não quer saber se eu estou com a verdade ou com a mentira. O diabo quer me matar. Ele quer me ver mal. Não importa o que eu diga. A única coisa que importa é o que eu sou diante de Deus. Isso importa. Agora, o que eu possa dizer para o diabo, não importa. O que eu possa dizer para alguém que é um inimigo, se você está no mundo muçulmano, e você disser assim: não, mas eu estou aqui no seu país para fazer o bem. Eu estou aqui... Nós temos um missionário sendo julgado num desses países. Você não acredita o que fazem com a família, o que fazem com o missionário. Você não acredita nessas coisas. Você diz: isso é bobagem, isso é mentira, isso não pode estar acontecendo hoje em pleno século XXI. Pois é, está sim, porque Jesus disse: quando isso acontecer, não disse que poderia acontecer nisso. Quando acontecer, fique tranquilo que a sua palavra vai ser aquela que o Espírito Santo vai falar. Amém? Então Deus está cuidando de nós até nessas horas. Por isso ele diz para a gente não se preocupar tanto com as coisas do futuro. Tudo está no cuidado de Deus. Ele cuida de você e cuida de mim. Apenas que nós devemos cuidar para confessar o nome de Jesus, porque aí Ele cuida de nós. Obrigado, meu Deus, pois todas as coisas estão patentes aos teus olhos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós nas horas mais difíceis, nas horas finais da nossa vida. Ali está o Senhor cuidando, amparando e nos dando uma palavra de vida. O Senhor vai estar conosco todos os dias. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está fazendo isso na vida de milhares de pessoas hoje, e que pessoas hoje estejam aceitando, recebendo e conhecendo o Senhor, digno de ser honrado. Em nome de Jesus eu te peço. Aqueles que estão em dores, aqueles que estão em amarguras, recebam nesse momento, Deus, a tua presença gloriosa, confortadora. Em nome de Jesus, quem está na cama, quem está no leito, quem está doente, receba a graça do Senhor. Em nome de Jesus, a graça do Senhor é maior do que todas as coisas. A cura de Deus está sobre essa vida, porque pela fé o Senhor nos dá a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Estaremos de volta na próxima programação do Canal 10. Fique com Deus. Você assistiu aqui no seu Canal 10
nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos. Em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no